mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Tô gravando esse vídeo aqui para vir agradecer. João, eu só posso te dizer muito obrigado. Eu nunca imaginei na minha vida faturar esse valor em um dia. O curso realmente é maravilhoso. Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aqui com a gente ao vivo no Fox Sports Rádio. Presidente Romildo Bolzano, tudo bem com o senhor, presidente? Tudo bem, tudo bem. Cadê o presidente? O presidente é por Skype? Tá aí, agora sim. É por telefone. Tudo bem, tudo bem, Benja, tudo bem. A produção precisa me avisar. Precisa me avisar. Romildo Bolzano, agora que eu tô olhando o Romildo Bolzano na tela, eu falei, pô, o presidente tá estático, né? É lógico, é por telefone. Presidente, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Tirando os problemas, tudo bem. Ah, mas o problema não tá para todo mundo, né, presidente? Como é que tá sido pro senhor? O senhor tá bem, em primeiro lugar, a saúde tá boa, a gente soube que o senhor teve o Covid-19, o senhor tá bem, tá tudo legal, tá zerinho, presidente? Me recuperei muito bem, obedeci os protocolos, segui todas as orientações que tinha que fazer, segui a quarentena. Estou absolutamente com os protocolos cumpridos e muito bem, já recuperado há mais de mês. E como é que está a situação aí em Porto Alegre, presidente? Conta um pouco pra gente, porque nós estamos aqui em São Paulo, a coisa aqui está complicada, Rio de Janeiro está... Tem algum controle, tem uma situação, tem uma relação assim, tem problemas sérios, tem problemas que não fogem toda a expectativa do país, mas de certa forma há uma situação assim de não é uma curva preocupante estamos e preocupados estamos todos nós. Mas é uma situação ainda que fugiu do controle, pode ser absolutamente administrada e as autoridades locais estão fazendo um trabalho excepcional nesse sentido. Ah, que bom, que bom, que bom. E, presidente, a gente teve aqui, né, o senhor ficou chateado um pouco aí, o senhor deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, né, que nós reproduzimos aqui nas nossas redes sociais, no site, né, que o senhor disse que o Grêmio não sobreviverá se o futebol voltar no final do ano. É impossível. Para qualquer clube brasileiro querer jogar não é uma questão política, é fundamental que isso aconteça. Mas parece que demos num contexto, né, que o senhor falou que tem que voltar, e não foi isso, né, presidente? Eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente, por favor. Isso editorialmente vocês botaram aí, de uma maneira equivocada e, sinceramente, me expuseram de uma maneira completamente ilegítima e completamente infiel e de uma certa deslealdade intelectual. Porque se nós precisamos jogar, o clube de futebol precisa jogar. Mas nenhum valor está acima da vida, da saúde e da integridade das pessoas. E, portanto, eu jamais fiz esse raciocínio. E, aliás, liguei para o presidente de vocês, falei com o Márcio Moron, que é o vice-presidente, reclamei dessa situação, não gostei intelectualmente do que fizeram, me expuseram demasiadamente, porque a minha posição sempre é pela vida. O protocolo que o Grêmio hoje desenvolve, juntamente com o Internacional, é um protocolo absolutamente científico. Vamos ter que respeitar os equilíbrios de todos os clubes no momento que voltarem para fazer suas preparações. Nós estamos numa política de cultura, de voltar minimamente às atividades de controle e monitoramento do futebol de alto rendimento. É uma forma também de se manter vivos. Nós temos muitos interesses em jogo aqui, principalmente os interesses dos nossos atletas, no sentido de respeitar a integridade física deles e a integridade de saúde, mas desta forma como colocaram, eu me sinto no direito de dizer que não foram intelectualmente corretos conosco, porque eu jamais proferi esse raciocínio. Eu disse o seguinte: se nós não demorarmos para jogar, todos os clubes terão dificuldade. Isso é verdadeiro, porque o futebol depende de jogar para ter recursos. Agora, isso não está acima do valor da vida.
E eu cheguei até a me manifestar uma resposta a respeito disso. Por isso, tomei a iniciativa de ligar para vocês e corrigir isto, porque eu não sou irresponsável, eu não sou absolutamente leviano e não estou aqui para colocar ninguém em risco. Eu estou aqui para fazer gerenciamento de futebol com responsabilidade. E faço isso justamente para justificar por intermédio do programa de vocês aí. Não, mas presidente, olha, primeiro que a gente pede desculpa para o senhor. E não é óbvio que não foi uma deslealdade, provavelmente, talvez um erro de interpretação, mas jamais uma coisa desleal. Foi assim que eu me senti, não só para te saber, foi assim que eu me senti. Foi assim que eu me senti e por ter liberdade contigo, quero me colocar também com esse sentimento de absoluta lealdade e franqueza. Foi assim que me senti, uma deslealdade editorial. Mas, vamos combinar, se pediu desculpas, está tudo ok já, está tudo ok. Não, presidente, pô, a gente não tem o menor interesse de colocar palavras na boca de ninguém, se teve um erro de interpretação. Repito, peço aqui desculpas por essa nota, mas não há, quero que o senhor entenda que não há deslealdade, não há uma coisa, vamos prejudicar o presidente. E quando o senhor se sente no direito, se sente prejudicado, tem que ligar mesmo, tem que entrar no ar. Como assim foi? Eu também, lembra? Eu também falei do senhor quando algumas redes sociais usaram uma entrevista minha com o Bruno Henrique no Fox Sports Rádio, usaram meses depois de um jogo contra o Grêmio, e eu falei, isso é uma grande maldade, porque estão pegando uma entrevista usada 3, 4 meses antes, para usar agora e não foi. E aí também o senhor entrou no ar, eu expliquei para o senhor está coberto de razão, presidente. Quando nós nos sentimos prejudicados, tem que falar, isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O senhor está coberto de razão. Se o senhor quiser falar até mais, fica à vontade, presidente, o microfone é teu. Me sinto contemplado com a tua resposta, me sinto contemplado com o pedido de desculpas, me sinto contemplado pelo reconhecimento do erro e me sinto contemplado também pela franqueza e lealdade com que as relações são estabelecidas e com também o contraditório perfeitamente respondido. Então já me sinto contente por conta disso e me dou por satisfeito. Não, tá bom. Não, mas, presidente, vamos conversar um pouco. Você já vai querer desligar, Romildo? Pô, não vou querer desligar, não. Romildo, às vezes que a gente conversou, você é mais... Eu só entrei para isso, eu só entrei para corrigir uma situação que me entendi ofendido e me entendi completamente desrespeitado na minha integridade intelectual. Se você já reconheceu o erro, já deu para satisfeito. Se quiser conversar sobre outros assuntos, vamos embora, vamos lá, estou liberado. Vamos conversar, né, presidente? Pô, você é mais simpático, eu sei que você tá bravo aí, mas nós já pedimos desculpa. Volta a ser aquele Romildo que a gente gosta, pô. Fiquei muito chateado, presidente, eu também fiquei aquela vez. Mas, presidente, o senhor tem razão. Eu também fiquei muito aquela vez que usaram uma entrevista nossa, 4 meses depois do jogo Flamengo e Grêmio. Eu falei, isso não é certo. Fizeram uma montagem, também fiquei chateado. A gente, quando é prejudicado, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, você tem razão. Perfeito. Vamos lá, Beija. Vamos conversar. Agora passou o episódio, vamos conversar, sem problema nenhum. Agora sim. Agora é aquele Romildo que eu encontro lá no Rio de Janeiro, divertido, simpático. Ô, presidente, conta pra gente aí, como é que foi a volta aí do Grêmio aos treinos? É porque Grêmio e Inter, acho que foram os primeiros clubes do Brasil a voltar a treinar. Como é que foi a volta do Grêmio, presidente? Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a Prefeitura de Porto Alegre criou uma liberação no seguinte sentido, clubes sociais poderão autorizar treinamentos individuais nos seus estabelecimentos, inclusive jogadores profissionais, atletas profissionais, e poderiam fazer isso. O Grêmio Internacional já tinha montado um protocolo muito seguro. É mais seguro estar hoje dentro do clube monitorado e tudo mais do que propriamente estar na rua. E o Grêmio resolveu aproveitar essa brecha e resolveu também voltar aos treinos, porque já preparava anteriormente já um protocolo. Esse protocolo não prevê a volta plena de um atleta diante de alto rendimento, não prevê a vida plena de uma situação de jogo, prevê simplesmente a retomada de uma cultura. Qualquer profissão que tu fique 60, 70, 80, 40, 50 dias fora do ar, fora do ambiente de férias, absolutamente tira da rotina, tira do dia a dia, tira do raciocínio, tira do ambiente, tira minimamente do foco do negócio. Nosso negócio é gerir futebol.
E vou te dizer mais, o fato de voltar antecipadamente não significa desequilíbrio técnico de modo algum para qualquer competição, porque todos os clubes terão necessariamente que voltar minimamente com prazo de 20, 30 dias para fazer o seu equilíbrio técnico e organizar física e tecnicamente as suas competições. Mas nós também entendemos que os patrimônios que nós temos, os negócios que nós temos, o respeito à integridade dos jogadores que nós temos e aquilo que temos como fazer a nossa rotina, monitorar o jogador emocionalmente, monitorar o jogador alimentarmente, monitorar o jogador fisicamente, monitorar o jogador na saúde dele, na integridade, no acompanhamento, em todas essas situações deste momento que nós vivemos especificamente, achamos melhor voltar de uma maneira mínima, veja bem, mínima, de ter o controle desse processo inteiro. Nós não estamos aqui afrontando qualquer situação, porque está muito politizado esse ambiente, politizado no sentido de dizer que quem volta tem uma posição política, quem quer trabalhar tem uma posição política, quem não quer trabalhar tem outra posição política. Não. O nosso procedimento aqui no clube é rigorosamente científico, acompanhado, metodológico, fisiológico, clinicamente médico, com infectologistas acompanhando todo esse processo. Então o Grêmio fez esse processo muito mais como o seu negócio, em respeito à dignidade humana. E mais, quem decide daqui para frente todas as questões futuras não somos nós, são as autoridades de saúde. Então, muito antes do que politizar essa questão, nós estamos tratando de uma questão eminentemente científica, de um processo de futebol, que é um futebol de alto rendimento e que precisa ser rigorosamente acompanhado. Então, esse é o nosso contexto e é por aqui que nós vamos e esse é o nosso raciocínio. Você sabe que o senhor falou uma coisa que é verdade, é impressionante, né? Os caras estão levando a coisa para o lado político. O Brasil é surreal, né? É impressionante como se politiza tudo, até isso. Concordo plenamente, eu acho isso uma coisa absurda. Agora, presidente, em relação ao Renato Gaúcho, como é que fica o Grêmio? Porque eu li que o Renato hoje é grupo de risco, né? Porque ele teve um problema de coração e parece também que ele mora em Porto Alegre num hotel e os hotéis estão fechados. Quer dizer, o Renato então não tem data para voltar, ele continua no Rio de Janeiro? Não, o Renato é uma situação assim, ele fez 2 cirurgias de ablação, é público e notório isso, por isso eu posso retransmitir aqui. Os médicos do Grêmio, o médico particular dele conversaram no sentido de dizer que, não talvez o monitoramento do clube, mas aquela situação de convívio exposto em ambiente coletivo de hotel e principalmente pelo transporte, quer dizer, teria que pegar 2 voos nesse momento porque a malha aérea está muito comprometida, teria que pegar 2 voos, muitos contatos, e eles não queriam colocar o Renato em risco por conta exatamente dessa situação da cirurgia que fez de ablação. E nós concordamos plenamente com isso, porque nós não estamos voltando ao campo, nós não estamos voltando ao contato físico, nós não estamos voltando à questão tática e técnica, nós estamos voltando meramente dentro desse contexto que eu acabei de reproduzir. E se compreendeu perfeitamente isso, e se a última coisa que a gente quer fazer é colocar alguém em risco. Então, foi completamente aceita as ponderações e as recomendações médicas de parte do Renato. Ô presidente, o Diego Souza realmente testou positivo, é verdade isso? Nós não temos essa situação. Nós não testamos, porque todos os jogadores do Grêmio foram testados. E todos que foram testados no estádio, no CT, foram dados ok, ninguém testou positivo. Mas o Diego relatou algumas situações aos médicos do Grêmio. E o que fizeram os médicos do Grêmio prudentemente? Fica aí no Rio de Janeiro, cumpre a quarentena com a tua família e depois retorna. Mas como nós não temos conhecimento dos seus exames, como nós não temos conhecimento da sua situação específica, né, fica na quarentena e quando terminar a quarentena retorna a Porto Alegre e faz os exames de acompanhamento pelo clube. Mas eu não posso te dizer de uma maneira definitiva que eu não conheço, se ele fez exames eu não sei, se ele fez, mas como apresentou sintomas e por uma questão de precaução, ele ficou com esse procedimento, com essa situação de resguardo e também de acompanhamento médico monitorado pelos médicos do Grêmio. Ô, presidente, o Grêmio também adotou essa postura de redução do salário, conversou, negociou com jogadores. O Grêmio está com problema também para receber dos patrocinadores. Conta um pouco para a gente, presidente. Não, o Grêmio fez já em março um acerto com os jogadores e planejou toda a sua situação econômica e financeira para os próximos 3 meses. Né? Isso implicava em todo um processo de renegociação contratual, de contratos firmados pelo clube, de manutenção, de várias formas, de várias prestações de serviço.
E principalmente monitoramos isso através também de uma situação de redução dos contratos dos jogadores, mas não redução, diferimento, ou seja, aquilo que deixaríamos de pagar este ano, vamos pagar no ano que vem, em 12 meses, e isso foi perfeitamente aceito com os jogadores, com 2 protocolos. O primeiro, se essa situação melhorasse rapidamente, nós iríamos revisar rapidamente também o protocolo. Segunda situação, se isso também não tivesse uma solução rápida de ser atendida, nós poderíamos revisar o protocolo para pior. Como o meu diagnóstico, com aquilo que as informações que recebemos e a avaliação do que temos, e principalmente pelo que ocorre no Rio e São Paulo, porque sem São Paulo e Rio não tem futebol nacional. Pelas logísticas, pelo sistema aeroviário, pela quase metade dos clubes que disputam a Série A, Série do Rio e São Paulo, nós não acreditamos que o futebol volte rapidamente a nível nacional. Essa é a nossa situação. Então o Grêmio agora trabalha talvez num cenário muito mais preocupante, muito mais difícil, muito mais complexo. E acho que as autoridades sanitárias terão muitas dificuldades de rapidamente liberar qualquer situação de futebol no país por conta das disparidades regionais. E vamos respeitar muito isto, vamos respeitar enormemente isso, e somente isso nos baliza, nada mais. Não tem desafio, não tem situações diferenciadas, o que nos baliza são rigorosamente as informações e as determinações das autoridades sanitárias. Então eu não creio que rapidamente o futebol volte a voltar e nós podemos renegociar todo esse processo novamente, porque eu acho que é isso que vai acontecer mais à frente. Quer dizer, quanto mais tempo demorarmos para voltar, mais difíceis serão as situações dos clubes e entre a vida e a situação dos clubes prevalece a vida, não tem a menor dúvida disso. Nós é que vamos ter que nos virar e resolver nossos problemas, embora isso impacte fundamentalmente nos contratos que temos e fundamentalmente na vida das pessoas pelas quais vivem e dependem do clube. Ô, presidente, o Pascoal quer te fazer uma pergunta. Aí, Pascoal, Romildo Bolzão, vivo com a gente aqui no Fox Sports Rádio. É um prazer conversar com o presidente do Grêmio mais uma vez. Doutor Romildo, a situação do futebol brasileiro aponta para que os campeonatos regionais sejam finalizados para depois começar os campeonatos nacionais, exatamente pela grandeza do Brasil, pelo tamanho, pela extensão do Brasil e pelas regionalidades, como o senhor disse há pouco, São Paulo, Rio de Janeiro. Se for pensar em Fortaleza, se for pensar na Bahia, se for pensar em outros estados brasileiros, a gente vai notar muitas dificuldades. Sendo assim, o Campeonato Gaúcho tem uma data, tem um parecer de como pode ser concluído, como é que estão as coisas? Não tem data, não tem possibilidade de diagnosticar nada nesse sentido. Nós temos, assim, aqui no Rio Grande do Sul, várias regiões que estão mais tranquilas, regiões menos tranquilas, e nós não temos condições de fazer um protocolo seguro nesse momento, pelo menos é o que informam as autoridades sanitárias locais e estaduais. Então a gente não tem possibilidade de fazer qualquer previsão de data. Eu particularmente acho que nós não jogaremos antes de julho e agosto. Mas se o cenário for favorável, se o cenário for absolutamente no sentido de se encaminhar para uma solução, de um controle e tudo mais. Mas é a minha impressão. Eu acho que ainda vai demorar bastante. É absolutamente imprevisível tudo isso. Só que eu acho que é possível, sim, nesses cenários locais, ter mais condições de controle do que propriamente uma condição de um cenário nacional e principalmente um controle de um cenário sul-americano. Que esse é completamente imponderável, porque nós não temos nem sequer informações dos países que nos circundam, nos nossos países vizinhos, Argentina, Equador, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, e por conta disso, todo o resto fica completamente imprevisível. Acho que essa situação não é de curto prazo nem para os campeonatos regionais. Ô, mano, faça a tua pergunta para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão, vivo com a gente. Grande Romildo, muito obrigado aí pela participação conosco aqui, presidente. Excelente tarde para o senhor. Presidente, diante do cenário que o senhor descreveu, inclusive até com relação aí, ao estado que muitas cidades se encontram aqui dentro do Brasil, ainda mais por termos uma dimensão continental, não dá para a gente padronizar uma data de retorno. Então, possivelmente, dentro desse cenário, talvez não tenhamos 38 datas para poder disputar o Campeonato Brasileiro no molde que ele se encontra hoje. O senhor seria a favor de retornar talvez o molde antigo, um turno único depois voltando o mata-mata, ou o senhor, numa dessas, se for consultado, é a favor de talvez invadir o calendário de 2021 para ter 38 rodadas do Campeonato Brasileiro? Eu posso te responder de duas maneiras. Eu, particularmente, acho que a forma do Campeonato Brasileiro poderia ser de pontos corridos e classificatória por um fair play de 4. Não agora,
não para esta situação, mas principalmente pelo que era anteriormente. Né? Esse momento, qualquer modificação que possa acontecer, ela é casuística para atender a nossa necessidade momentânea. E aí tu, de certa forma, mudaria o regulamento do campeonato. Eu não gosto dessas situações casuísticas, não gosto dessas situações momentâneas. Eu prefiro avaliar o cenário de uma maneira um pouco mais ampla. Eu gostaria de saber o que a Conmebol vai decidir. A Conmebol decidindo, por exemplo, que não vai ter mais campeonato sul-americano, a Copa Sul-Americana e também a Libertadores, abre muitas vagas para as datas locais. Gostaria de ver o que a FIFA vai decidir em relação aos seus calendários, ao calendário internacional. E se por acaso tudo isso ficar liberado lá para setembro, outubro, sei lá para quando, mas sem datas que comprometam a Copa do Brasil, sem datas que possam ser liberadas para a data para a Copa do Brasil, principalmente para o Campeonato Brasileiro, nós poderíamos avançar na mesma fórmula, sem alterar absolutamente nada, porque nós estamos comprometidos e também comprometidos por contratos de terceiros com esta fórmula. Nós pudéssemos, de certa forma, avançar para janeiro, fevereiro e concluir os campeonatos que fomos contratados, que estamos contratados e que estamos organizados para competir. Para mim, isso seria o ideal, mas tudo isso vinculado a um sistema que implicaria em todas as competições sul-americanas e internacionais. Acho que isso ficaria, como a FIFA já praticamente liberou seus calendários, vamos ver o que a Conmebol diz, e aí ficaria basicamente para disputar os campeonatos nacionais, Copa do Brasil e Campeonato Nacional. Isso, de certa forma, para mim, é fundamental para ter esse diagnóstico que acabasse de colocar. Se eu fosse hoje dizer o que eu prefiro, por concepção ideológica, eu prefiro um fair play para a definição do Campeonato Brasileiro. Por concepção ideológica de visão de campeonato. Mas eu não vou alterar isso oportunisticamente. Eu acho que nós temos que tentar todo esforço para cumprir as 38 rodadas do Campeonato por pontos corridos nesse momento, porque foi o que foi combinado, foi o que foi aprovado e foi o que foi ajustado. Hamilton Rodrigues, tua pergunta para o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Olá, presidente Romildo, prazer ter o senhor aqui no Fox Sports Rádio. A minha pergunta vai na linha dessa sua última resposta. Partindo para uma solução que leve as competições a entrarem no ano que vem, e aí eu entendo que é o seguinte, a gente tem que passar a tratar a competição não como o Campeonato Brasileiro de 2020, mas sim a edição tal, a edição X do Campeonato Brasileiro, a edição 61 da Libertadores, que é essa que está sendo jogada agora. A meu ver, presidente, isso é uma forma até de se manter os elencos, de se manter o emprego, de se esticar a longevidade dos elencos, porque você passa a ter que renegociar os contratos e invadir o ano que vem. É mais complicado fazer isso ou tentar terminar mesmo em 2021? Olha, está na hora da autoridade reguladora do futebol, seja a CBF, seja a FIFA, atuar, né? Quer dizer, se nós temos uma excepcionalidade no mundo inteiro, a regulação desse negócio futebol deveria também partir por quem organiza ele. Eu acho que talvez os contratos de futebol deveriam ser prorrogados para atender exatamente o equilíbrio técnico. Que de tudo isto prevalece exatamente aquilo que como nós começamos as competições, do equilíbrio técnico, que é o raciocínio fundamental. Então, os mecanismos legais, jurídicos e instrumentais, contratuais de tudo isso deveriam ser observados como uma normatização geral para todo mundo, e não apenas para situações específicas. Bom, a excepcionalidade impõe que sejam regulamentados que neste ano vamos prorrogar os contratos com reconhecimento de tudo aquilo que significa excepcionalidade. É resolvido. Não passa por clubes negociar individualmente, não passa por ninguém negociar individualmente, mas passa por um contexto de organização do futebol. E é isso, sinceramente, que eu espero. Ô, Felipe Facincani, a última pergunta aqui para o presidente do Grêmio, para o Romildo Bolzan. Presidente, uma satisfação enorme conversar com o senhor, uma ótima tarde. Dentro dessa pergunta, eu fico também com uma dúvida em relação ao ano que vem, né? Porque a gente, claro que não dá para projetar nada, mas em relação a essas possibilidades de se invadir a próxima temporada, como que fica o calendário para o ano que vem? Porque muita coisa pode encavalar, essas competições ficariam grudadas umas às outras, os jogadores talvez não teriam uma preparação ou então até uma pré-temporada adequada. Enfim, por que então não se pensa radicalmente
por um fato excepcional, como o senhor colocou, de encerrar tudo em 2020, nem que seja um campeonato muito mais curto, nem que seja até um campeonato de próprio mata-mata, como a gente fala, mas que esses direitos de televisão sejam colocados de uma forma, que a audiência de um mata-mata pudesse pagar novamente esses valores investidos para 38 rodadas. Por que não se pensa nisso para justamente não começar a arrebentar um calendário para as próximas temporadas? Olha, tia, eu concordo com isso. E acho que essa pauta tem que vir. Mas essa pauta tem que vir exatamente com diversos fatores. Não apenas o técnico, a possibilidade, aquilo que é possível fazer nesse momento, mas principalmente com o financiamento do futebol. E tu não vai fazer futebol achando que só os clubes podem gerar os recursos suficientes para tudo isso frente à contextualização contratual que está posta no país. E envolve pay-per-view, envolve compra de contratos de televisão fechada, televisão aberta, envolve isso. Então, vamos combinar. Se o financiamento do futebol for possível a partir dessa nova forma, frente à excepcionalidade, mas, por favor, vamos botar na mesa tudo que é possível. Eu não sou refratário, nem tampouco completamente alheio a qualquer discussão que possa solucionar as coisas. Mas vamos fazer o debate. Se essa for a solução, vamos lá. Eu estou até dizendo que ainda vejo horizonte para solucionar dentro do contexto posto. Mas se não vê isso, por favor, não sou absolutamente nenhuma situação de me ficar sectário, ficar omisso ou ficar completamente fechado numa posição sem que seja capaz de discutir uma melhor forma. Se essa for a solução que tu coloca, e se isso for contextualizado num contexto de financiamento, vamos lá, vamos embora, estou junto, não tem problema nenhum. Ô, presidente, saideira, duas curtinhas aqui. O senhor é a favor de adaptar o calendário brasileiro ao europeu? Eu já fui a favor disto. Principalmente de um critério de contexto de equilíbrio técnico, entendeu? Mas hoje em dia eu acho que isso é um movimento cultural e não por objeto da crise. Quer dizer, se for uma situação culturalmente aceita, porque há necessidade de todos nós fazermos isso por interesses muito bem resolvidos e culturalmente aceitos, vai lá. Mas agora, por conta dessa discussão que nós estamos vendo hoje, dessa excepcionalidade, decidir em cima da crise, isso não me agrada e não tem para mim nenhum sentido. E pro seu gosto pessoal, o Brasileirão é mata-mata ou é pontos corridos? Eu vou repetir, ideologicamente a minha fórmula é pontos corridos e fazer um fair play de 4. O que é o fair play de 4? Os dois melhores pontuados na fórmula corrida e os dois campeões do primeiro e segundo turnos. Essa para mim faz o fair play dos 4. Isso para mim seria uma forma que me agradaria, daria muito mais motivação e muito mais tudo. Mas não é essa forma. Agora, ideologicamente, eu acho que essa é a forma que mais eu gostaria de ver na decisão de um campeonato nacional. Ô, presidente, olha, queria agradecer sua participação, espero que o mal-entendido tenha sido resolvido. De novo, pedimos desculpas aí pro senhor, né? Espero que tenha resolvido, o programa é democrático, o senhor falou, à vontade, explicou, tá explicado. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.